Fala pessoa, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre álcoois, fenóis, aldeídos e cetonas, que são as primeiras funções depois que a gente sai dos hidrocarbonetos. E eu espero que você esteja realmente tranquilo, em paz, né? Eu não sei exatamente quando é que você vai assistir essa aula, mas ela foi feita num momento de isolamento social no meio da pandemia do Covid-19, em algum momento de 2020. Então, se você está vendo essa aula depois disso, ótimo. Se você está vendo ela durante a pandemia, ótimo também. Vamos aqui juntos tentar resolver esse problema. Então, segue a vida. E falando em seguir a vida, eu vou pedir para você, se achar adequado, me seguir na rede social, nas redes sociais, né, no Instagram e no Twitter, para que eu possa te ajudar em alguma dúvida. Essas são as redes sociais que eu reativei justamente para isso, apenas para isso, né? O ponto central é ajudar os meus alunos, às vezes acabo compartilhando alguma outra coisa, mas isso é muito pouco. A ideia central é ajuda, tanto é que tem um canal do YouTube que se chama Me Ajuda, JH, onde eu me ponho à disposição dos meus alunos, dos amigos dos alunos, e de quem não é nem amigo do aluno, que não é nem aluno, não tem problema, eu ajudo quem precisar. Entre em contato, que eu faço o meu melhor para ajudar você, aluno de ensino médio, ou se for de ensino superior também não tem problema, eu já passei por essa fase, eu tenho doutorado em Química, então tá tudo bem. Segue a vida, ajudo no que for necessário, tá? Vamos em frente. Muito bem. Hoje nós vamos tratar de 4 funções orgânicas diferentes. Se você não lembra o que é isso, uma função orgânica é um conjunto de substâncias que tem algum aspecto estrutural em comum. Pode ser que você não saiba isso, porque você nunca estudou um pouco de química orgânica. Se você nunca fez isso, saiba que existem grupos de moléculas que têm pedacinhos da estrutura que são semelhantes. Mais do que isso, que eles têm que ser iguais. E aí, esses pedacinhos que são iguais são chamados grupos funcionais. E é isso que define uma função orgânica. Feito? Muito bem. Então hoje nós vamos ver as funções hidroxiladas, aquelas baseadas no grupo OH, e vamos ver as funções carboniladas, baseadas no grupo carbonila. Outras funções, como ácido, éster, éter, amine, etc., virão em outro momento. Hoje nós vamos focar nessas 4 funções. As hidroxiladas são álcool e fenol, e as carboniladas são aldeídos e cetonas. Eu espero que ao final dessa aula tudo fique claro para todos vocês a respeito de formulação, nomenclatura e o que a gente pode fazer um pouquinho, né, para despertar a curiosidade de vocês com esse tipo de molécula. Bom, primeiro passo agora é a gente entender a função álcool. O que tem de interessante em um álcool? Tem um monte de coisas. Primeiro, álcoois têm o nome sempre terminando do mesmo jeito, então eles têm o mesmo sufixo. Se você não lembra, o nome de uma substância orgânica tem 3 partes. A primeira parte, prefixo, te diz o número de carbonos na cadeia. A segunda parte chama-se infixo, que fica no meio do nome, na parte interna, e vai te dar o tipo de ligação carbono-carbono entre os átomos da cadeia principal. E finalmente o sufixo, que está no final, vai te dizer a função orgânica. Muito bem. Então, todos os álcoois têm sufixo ol, ou seja, todos eles têm o nome terminando com ol. E aí você vai entender metanol, etanol, propanol e assim por diante. Cuidado, tá? Porque isso não é a única coisa que vai dizer se você olhar apenas o sufixo. Porque existe alguns outros nomes que a gente vai ver ainda hoje nessa aula, que também terminam da mesma forma, mas não são álcoois. Então, tem que ter mais alguma coisa que diferencia. Então, esse algo mais que diferencia é o requisito estrutural de um álcool. Como assim, professor? Cara, todo álcool precisa ter o grupo OH ligado no carbono saturado. Você está vendo aqui no destaque. Se você não lembra, o carbono saturado é aquele carbono que forma 4 ligações simples, que é esse mostradinho aqui, ó, em amarelo. Então, esse carboninho é saturado. E se você colocar um grupo OH ligado nele, aí você tem um álcool. Professor, e se o carbono não for saturado? Aí não é álcool.
Tá? Aí existem outras funções que a gente vai ver no momento certo. Bom, aqui está escrito, inclusive, né, que a prioridade da numeração na cadeia é do sufixo que está associado ao grupo funcional. Você deve lembrar que existe uma ordem, né, uma prioridade na numeração da cadeia carbônica. Primeira prioridade, função. Segunda prioridade, ligação múltipla. Terceira prioridade, radicais. Então, nós vamos explorar isso nessa molécula que está aqui embaixo. Muito bem, então se você olha essa estrutura, você percebe o seguinte: a cadeia carbônica tem 6 átomos. Então, se você não lembra, a cadeia carbônica é a maior sequência de átomos que você tem na sua estrutura, passando por cada átomo no máximo uma vez. Ou seja, se eu faço uma cadeia carbônica, começando da direita, por exemplo, e vem até esse carbono, esse último aqui, ó, que eu chamei de número 6, eu não consigo atingir depois, veja só, eu não consigo atingir nem esse carbono, nem esse. Por quê? Porque para atingir esse carbono ou esse, eu deveria passar por algum outro carbono que eu já passei, e isso viola a regra de construção de uma cadeia carbônica. Portanto, esses pedacinhos que estão fora da cadeia carbônica, esse aqui e esse aqui, são chamados de radicais. Isso aqui nós vimos bastante quando tratamos, por exemplo, da nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, essa coisinha aqui marcado em azul é radical. Eu não vou colocar no outro de baixo, que vai poluir demais o nosso desenho. Muito bem. E por que essa coisa tem esse nome? Muito bem. Eu tenho que começar a numerar a minha cadeia na extremidade mais próxima da posição do grupo funcional. Então, se você começar a contar o número de carbonos da direita para a esquerda, você vai ver que o grupo H está na posição 3. Se você fizer o contrário, começar da esquerda e ir para a direita, o H vai para o carbono 4. Então, eu devo começar a numeração pela posição, ou melhor, pela extremidade que deixa o H na menor posição possível. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente essa numeração que eu estou te mostrando aqui. Então, ó, vejam, carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai reparar agora que eu tenho aqui um radical na posição 4 e outro radical na posição 5. Acontece que esses radicais são iguais, então isso facilita a colocação desses radicais no nome da estrutura. Então, como são dois radicais iguais, um na posição 4 e outro na posição 5, você já sabe, e se você não sabe também é uma coisa muito fácil, a posição de radicais iguais, a posição numérica, ela é separada por vírgula. A posição numérica e o próximo caractere em alfabeto, né, usando uma letra do alfabeto, é separado por um hífen. E se eu tiver duas letras, eu as separo por hífen. Juntando isso que você já aprendeu, então eu tenho que escrever 4,5 para dizer que são dois radicais iguais, um na posição 4 e outro na posição 5. Como são dois radicais, eu tenho que usar esse prefixozinho de, para dizer que são dois iguais. Então, você já começa a perceber que algumas coisas se repetem. Então, quando você ler algo do tipo 4,5 di, o que você tem que entender? Di quer dizer 2, e o 4,5 junto com o di quer dizer são dois radicais iguais, um na posição 4 e outro na posição 5. E agora, qual é o nome deles? Está escrito aqui, ó, metil. Muito bem. Depois que você indicou posição e nome de todos os radicais da sua estrutura, qual é o próximo passo? Você dá o nome da cadeia principal e não esqueça do sufixo, né? Senão está tudo errado. Essa sua cadeia principal tem 6 carbonos, então você usa o prefixo X. Então eu posso usar o X com H mudo desde que eu use o hífen, né? Que não tenho. Se eu tirar esse hífen, eu vou violar uma regra ortográfica. Eu não tenho H com som, sem som, né? Não tenho H mudo no meio de uma frase, no meio de uma palavra. Muito bem, então eu uso o X para dizer que são 6 carbonos. O AN quer dizer que eu tenho ligação simples entre esses átomos de carbono. E esse 3 OL aqui no sufixo
significa que o grupo OH está ligado ao carbono número 3. Então, é simplesmente isso que você precisa saber na hora de fazer o nome de uma substância do tipo álcool. E o que você faz com o álcool? Você usa álcool como combustível, você tem álcool, você encontra álcool em bebida alcoólica, você encontra álcool em produto de limpeza, você encontra álcool em produto hospitalar, você encontra álcool num monte de lugar. Você encontra álcool para limpar, por exemplo, componente eletrônico, que é o chamado álcool isopropílico, cujo nome oficial, naturalmente, não é esse, né? Esse álcool isopropílico tem nome 2-propanol ou propan-2-ol. São várias maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, mas o ideal é você usar um nome oficial, porque ele não te deixa dúvida. Porque é complicado, às vezes, você explicar um nome comum, que em muitos casos é um apelido. Então, propan-2-ol matou a história. Beleza? Muito bem. Próximo passo agora, a gente vai ver uma coisa um pouquinho mais complicada, que é uma molécula que agora ela possui tudo aquilo que a gente tem que considerar como prioridade. Grupo funcional, ligação múltipla e radical. Então, onde é que eu vou começar a numeração da minha cadeia? Bom, como se trata de uma cadeia cíclica, eu vou tentar começar a numeração, lógico, pela posição do grupo funcional, porque aí eu sei que ele vai ficar na menor posição possível. Então, vamos lá. Esse, então, é o carbono número 1. Agora, eu vou numerar para a direita ou para a esquerda? Bom, agora você vai ver a segunda prioridade. Você tem que ir pela direita. Por quê? Porque isso vai deixar os átomos de carbono da ligação dupla na menor posição possível. Você vai ter aqui o carbono número 2, e aí acabou a história, né? Carbono número 3, o carbono número 4 e aqui em cima o carbono número 5. Muito bom. Então agora, como que eu monto o nome dessa substância? Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, identifique posição e nome dos radicais da molécula. Bom, só tem um. Só um. Esse radical aqui. Caso você não se lembre, esse radical se chama metil. Beleza? Então, usando as regras de nomenclatura e aquilo que a gente já aprendeu em outros momentos, eu tenho um grupo metil ligado ao carbono 2 dessa estrutura. Então, isso aqui se chama 2-metil. Agora já identifiquei os radicais. Acabou. Agora eu vou para a cadeia. Isso aqui é uma cadeia cíclica. Então, você precisa do prefixo ciclo. Essa cadeia cíclica tem 5 carbonos. Então, você tem que agora usar pente. Agora, você sabe que tem uma ligação dupla aí. Só que ela não está entre os carbonos 1 e 2. Ela está entre os carbonos 2 e 3. Então, como é que você vai dizer onde está essa ligação dupla? Hífen 2N. Então, esse hífen 2N quer dizer o quê? Existe uma ligação dupla que começa na posição 2 e acaba na posição 3. Lógico, né, que é a próxima. Depois, só falta você dizer aonde está o grupo OH. O excesso de preciosismo vai te mandar para cá. Um O. Só que você naturalmente sabe que se o seu radical, o seu grupo funcional está na posição 1 e ele é o único, você não precisa colocar. Mas está tudo bem. Se você usar algum software, algum serviço na internet que desenha essa estrutura e te dá o nome, ele vai dar esse nome. Então está tudo bem. Basta você entender como é que tudo isso funciona. Tá? Então agora, o próximo passo é a gente trocar de função. Vamos agora analisar a função fenol, que também é uma função hidroxilada, só que agora o grupo hidroxila não está ligado num carbono saturado. Ele está ligado num carbono de anel aromático. Para quem não lembra, anel aromático está representado aqui, ó, nessa seta vermelha. Ele é um conjunto formado por uma cadeia cíclica com 6 carbonos, 3 ligações duplas em posições alternadas e pronto. Tudo certo. É o jeito mais simples possível de você identificar uma cadeia aromática. Existem outras maiores do que essa, existem outras diferentes dessa, inclusive com heteroátomo.
você vai identificar de boa, fica tranquilo. Muito bem. Fazendo uma transposição do fenol com um desenho, com uma simbologia diferente, que não é oficial em química, mas para você praticar um pouco e deixar sua cabeça funcionando bem, nós temos aqui a bolinha azul, que é o átomo de carbono, a bolinha vermelha, que é o átomo de hidrogênio, a bolinha amarela, que é o átomo de oxigênio, e tudo isso mostra que esse pedacinho da figura da esquerda é igual ao da direita. Aprenda a fazer essa tradução e está tudo bem na sua vida. Aí você vai ver o seguinte, qual é o nome dessa substância? O nome oficial é fenol. Isso vem da época em que essa substância foi descoberta, lá em 1832, 3, 4, uma coisa assim. E essa substância, né, inicialmente, ela recebeu o nome de ácido fenólico. Mas por que ácido? Porque essa substância tem caráter ácido. E esse hidrogênio que aparece ligado ao oxigênio é ionizável. Por quê? Porque o restante do anel aromático ajuda a estabilizar a carga elétrica em cima do oxigênio. E aí o hidrogênio sai com facilidade. Esse negócio tem caráter ácido. Embora seja um ácido fraco, ele tem caráter ácido. Beleza? Muito bom. Então agora vamos entender algumas características da função fenol. Bom, acabei de falar, fenol tem caráter ácido. Essa molécula se dissolve bem na água e na presença de água, claro, ela forma um conjunto de íons, então essa molécula se ioniza na presença de água. E o grupo fenol, né, a substância chamada fenol, dá origem ao íon fenolato e libera esse grupo H+, aqui, que caracteriza a função ácida. Essa substância é muito solúvel em água, é uma substância usada como antisséptico, ou seja, para fazer asepsia de alguma coisa, como não tenta fazer isso com ferimento, que você vai queimar sua pele. Mas, dependendo da quantidade e do uso, ele é usado também e já foi usado como analgésico tempos atrás. É claro que anestesias, né, melhorou muito, mas nós temos isso como um relato histórico. Muito bom. Então agora vamos ver alguns fenóis comuns. Temos aqui essa substância aqui, ó, chamada eugenol. Você já deve ter sentido o cheiro dessa substância. Se você já esteve num consultório odontológico, certamente você já sentiu esse cheiro. E essa substância aqui da direita, eu acho mais interessante do que o próprio eugenol, é o chamado ácido acetil salicílico, é um medicamento historicamente um dos mais consumidos na história da humanidade, chamado AAS. Isso tem relação com aspirina? Vou deixar você curioso. Muito bem. Esse ácido acetil salicílico tem uso como analgésico, tem uso como antitérmico e tem estudos que mostram que ele ajuda na prevenção de infarto, acidente vascular cerebral, que é o chamado AVC, e doença vascular periférica. Basta você tomar isso numa certa dose, e essa dose e todas essas informações que eu estou te passando estão num artigo científico publicado numa revista científica conceituada. O link está na descrição do vídeo, basta você ser curioso e ver que essas informações que eu estou falando têm fundamento científico, né? Não tem nada de fake news, eu não estou inventando nada nem distorcendo nada. Então, o que eu falo aqui tem base científica, né? Esse é um dos meus compromissos com os meus alunos. Muito bem. Já sabemos, então, que isso aqui é tudo nome comum. Então, você pode praticar o nome oficial, lembrando do nome desses radicais. É tudo bem tranquilo, não tem nada de diferente do que você já aprendeu. Muito bem. Então, agora vamos analisar os aldeídos. Saímos, então, das funções hidroxiladas e chegamos agora nos compostos carbonílicos. O que tem de interessante no composto carbonílico? Ele tem o grupo carbonila. Esse grupo carbonila é um átomo de carbono ligado a um oxigênio por uma ligação dupla. Então, por causa disso, esse carbono tem hibridação sp2 e, por causa disso, ele tem geometria trigonal plana.
Isso vai ter um monte de influências quando você for estudar reações químicas, mas por enquanto fica de boa. Assim. Todos esses aldeídos eles têm sufixo AL, então al é o final do nome de todos eles. E todos esses aldeídos têm uma fórmula geral, RCOOH, onde esse R é um radical. Olha, existe apenas uma exceção a essa regra, que é esse aqui. Esse aldeído aqui, ele não tem um radical baseado em carbono em um dos lados. Ele tem apenas 2 átomos de hidrogênio. Então, isso é a única exceção que existe a essa formulação. Essa substância, inclusive, é muito conhecida, ela é muito utilizada, e quando está na forma de solução aquosa, de uma concentração bem pequena, isso aqui se chama, ficou mal agora, formol. Então, esse formol é utilizado, por exemplo, para conservação de peças anatômicas. Então, quando você for a um laboratório de anatomia, que tem uma peça anatômica que vem de um cadáver humano, ele fica guardado no formol, porque isso faz com que a peça se conserve por mais tempo e outras pessoas consigam estudar aquilo que já foi uma pessoa cujo corpo está sendo usado pela ciência. Beleza? Vamos ver agora um exemplo real de um aldeído, agora que tem 2 carbonos, que é esse bichinho aqui. Ó. Então, esse aldeído mostrado aqui no destaque tem o carboninho número 1 e o carboninho número 2, são representados como bolinha cinza escura. O hidrogênio é essa bolinha branca, o átomo de oxigênio é essa bolinha vermelha, e os tubinhos são as ligações covalentes que unem essas coisas. Então, por que o nome dessa criança é etanol? Et, porque são 2 carbonos na cadeia carbônica principal. Esses 2 aqui. Depois, você tem que analisar a ligação química entre esses carbonos. Então, eu estou vendo a ligação simples, representada por um tubinho. E depois, eu coloco esse ano no nome, para referenciar essa ligação. E, finalmente, como se trata de um aldeído, o grupo C-O sempre na extremidade da cadeia, vai me dar o sufixo AL, então o nome dessa substância é etanol. Então agora, o que a gente precisa fazer? Para a gente não ter nenhuma dúvida, vamos fazer o nome dessas coisas aqui. Tranquilinho. Então vamos ver o seguinte. Nesse desenho que eu coloquei, eu já fiz a gentileza para vocês, nesse primeiro momento, de colocar uma bolinha azul onde tem átomo de carbono, só para você conseguir visualizar isso tudo mais rápido. Então, como o grupo funcional está sempre na extremidade da cadeia, esse aqui é o carbono número 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, o 5 e o 6. Vocês devem se perguntar por que eu normalmente faço cadeias com 4, 5 ou 6 carbonos, para não ficar muito grande para caber nessa proposta de layout que eu estou desenvolvendo aqui a partir da tela número 10, que é onde eu vou colocar essa moldura para tentar colocar as coisas melhores aqui dentro e deixar alguma informação para guiar você um pouco para fora. Então, a minha ideia é tentar fazer essa proposta de layout aqui. Se você gostou, comente. Se você não gostou, comente também. Segue a vida. Então, vamos lá. Essa substância, então, como não tem radicais na sua estrutura, tem o seu nome com o prefixo que indica o número de carbonos da cadeia, X. A ligação química entre esses átomos de carbono é toda simples, então o fixo é ano. O grupo funcional sempre está na extremidade. Acabou a história. Esse é o nome oficial dessa substância. Professor, ela pode ter nome comum? Pode. Como é que eu vou saber? Cara, só pesquisando. Eu não lembro disso. E nome comum, para mim, é uma coisa complicada, porque nome comum é apelido. E explicar apelido é um treco estranho. Agora vamos olhar essa outra substância aqui. De novo, a numeração começa obrigatoriamente onde está o grupo funcional, que é o aldeído. Então, 1, 2. Quando você chegar no carbono 3, você pode dizer que o carbono 4 é o de cima ou da diagonal para baixo. Tanto faz para dar numerações equivalentes. Então você coloca aqui, por exemplo, o carbono 4.
Naturalmente, você já percebeu que nós teremos um grupo metil e outro grupo metil fora da cadeia. Então, qual é o nome dessa substância? Então, eu tenho um grupo metil na posição 2, outro na posição 3. Então, isso aqui vai se chamar 2, 3, dimetil. Como não tem mais nenhum radical, agora é o nome da cadeia carbônica. 4 carbonos, prefixo but, ligação química entre eles simples em fixo -ano. Isso é um aldeído sempre na extremidade da cadeia, butanal. Esse aqui é o 2,3-dimetil butanal e acabou o estado. Simples e sem estresse. Agora então, pessoas, falando em estresse, vamos estressar um pouquinho com essa molécula que você está vendo aí. Essa substância tem nome comum vanilina. Ela é usada como aromatizante de baunilha, então ela tem aroma ou cheiro de baunilha. Minha pergunta é, qual é o nome oficial desse negócio? Você fala assim, cara, por onde eu começo isso? Quem que é a cadeia principal disso? Bom, como a gente está tratando de aldeído, você já sabe que o aldeído tem que ser cadeia principal. Mas não tem uma cadeia principal visível aqui, assim, muito evidente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar montar um radical que tenha o grupo funcional perto dele. Você não tem outra saída. Porque não tem uma cadeia daquelas bonitinhas que você desenha tudo certinho. Não tem. Portanto, nós vamos fazer assim. Ó. Olha esse bicho aqui. Em outro momento da sua vida, você viu que existe um radical que é o anel aromático mais um carboninho. Isso se chama benzil. Se você for uma pessoa esperta e atenta, você verá que existe uma coisa muito parecida com esse benzil aí na estrutura. Então, você vai olhar o seguinte. O anel aromático mais um carboninho está aqui, ó. Só que isso é um aldeído que lembra o radical, né, que tem um pedacinho do radical benzil. Então, esse pedaço aqui se chamará benzaldeído. Esse é o nome base da sua substância. Professor, eu não entendi. É só você lembrar que existe um radical chamado benzil, que é esse mostrado aqui, e esse radical benzil, que é o anel aromático mais um carbono, ele está aqui, ó, no destaque. E esse carboninho que está fora da cadeia está ligado ao oxigênio por ligação dupla. Aí tem o seu aldeído. Então, amigo, chama isso de benzaldeído. Você vai ver que quando a gente chegar a estudar ácidos, vai ter um parecido com esse. E ele vai ter o nome de ácido benzoico. Então, esse benzil vai aparecer muitas vezes. Vai na fé que vai dar tudo certo. Muito bem. Agora, como você é uma pessoa esperta, você já sabe o seguinte, o nome base é benzaldeído, só que eu preciso numerar a cadeia porque eu tenho que dizer aonde estão os grupos OH e o outro radical que está ali embaixo, que a gente já vai falar sobre ele. Muito bem, então agora eu vou fazer o seguinte, o nome base disso aqui é benzaldeído, vou até deixar aqui embaixo, porque eu vou apagar aquilo ali em cima. Então, benzaldeído é o nome base da criança. Deixa isso guardadinho aqui, tá? Agora vamos tirar essas informações aqui, porque nós vamos numerar a cadeia. Muito bem. Fazendo a numeração da cadeia, eu vou começar a numerar por onde? Bom, o grupo funcional quem que é? É o aldeído, né? Mas eu tenho que numerar o anel aromático. Então, por onde você começa? Cara, por esse aqui. Ele está grudadinho no seu grupo funcional. E aí, para baixo ou para cima? Você vai fazer para a direita. Por quê? Porque você vai deixar os radicais nas menores posições possíveis. E é isso que a gente está fazendo agora. Muito bem. Numerei os 6 carbonos da cadeia.
Bom, como é o nome do OH quando ele não é o grupo funcional? Então, aqui ele se chama hidróxido. Muito bem. E esse outro grupo aqui, ele tem um nome muito fácil de ser criado. Ele tem um radical metil, mas um oxigênio. Quando você junta tudo isso, você vai ver que fica fácil entender que o nome desse negócio é metóxi. Então, metóxi significa um radical que tem um carbono mais um átomo de oxigênio. Então, esse metóxi está ligado na posição 3 e o hidróxido está ligado na posição 4. Então, você tem, olha só, aqui você tem vamos fazer assim, o hidróxido numa determinada posição e o metóxi em outra. Qual deles você vai dizer em primeiro lugar? Ordem alfabética, então é o hidróxido. Então, vamos dar o nome da substância? Fácil, né? Agora fica tranquilo. 4 hidróxi. Depois, 3 metóxi. Dá uma bolinha. E, finalmente, benzaldeído. Tá vendo? Não é fácil montar o nome de uma substância orgânica complexa. Eu escolhi esse aqui para que você entenda que, às vezes, você tem que usar tudo que você já aprendeu, porque não tem uma cadeia carbônica assim visível totalmente na sua frente. Tá bom? É isso aí. Segue a vida. Agora, nós vamos sair da função aldeído e vamos entrar na função cetona. Então, vamos lá. As coisas não são tão complicadas assim, né? Toda cetona tem final de nome ou sufixo ona. Toda cetona tem essa fórmula geral aqui, onde você tem o grupo carbonila ligado a 2 carbonos, um de cada lado, sem exceções. Então, cetonas têm no mínimo 3 átomos de carbono. E o grupo funcional, por causa dessa exigência estrutural, ele está sempre na parte interna da cadeia. Tá? Essa substância mostrada aqui, ó, é a cetona mais simples que nós temos, com o grupo carbonila, que está mostrado aqui no meio, e um radical com um carbono de um lado, um radical com um carbono do lado. Essa substância tem nome propanona. Por quê? Prop, porque são 3 carbonos. An, porque a ligação química entre eles é simples. Iona, por causa da função. E vou deixar aqui para vocês uma pergunta curiosa. Por que a venda da propanona é restrita? Você não consegue mais comprar propanona numa farmácia. Você conseguia, você não consegue mais. Vou te deixar curioso. Se você não conseguir responder e tiver com preguiça de pesquisar, manda um sinal aí que eu te explico por que essa substância tem venda restrita. Tá bom? Então, segue a vida. Qual seria, então, o nome dessa cetona? Então, e agora? Agora você tem que ver o seguinte: isso aqui é um anel aromático. Então vamos separar isso aqui, vamos fatiar essa coisa que vai ficar fácil para todo mundo. Isso aqui é o anel aromático. Esse hidrocarboneto, esse pedaço de hidrocarboneto, certamente é o radical da estrutura. Esse radical chama-se. Opa! Peraí que eu fiz bobagem. Isso, agora sim. Esse radical se chama fenil. Então, o benzeno, quando não é a parte principal da cadeia, ele se chama fenil, né? Aquele pedaço que lembra o benzeno. Agora, isso aqui é uma cetona com 2 carbonos. A fórmula geral é obedecida, porque tem um carbono do outro lado do carbono carbonílico. Como você tem um radical fenil, então qual seria o nome dessa substância? Fenil. Tem 2 carbonos na cadeia principal, né, porque o fenil é um radical.
Et, que são 2 carbonos, an, que a ligação é simples, e ona, porque se trata de uma cetona. Então essa coisa chama-se feniletanona. Eita! Beleza. Tudo certo, tudo sem complicação. Agora vamos praticar um pouquinho, construindo o nome dessas 3 cetonas, só para que você tenha tudo claro dentro da sua cabeça. Por que eu vou pedir para você fazer isso? E vou fazer junto com vocês. Porque se você for uma pessoa esperta, você vai ver que aqui tem carbono, aqui, aqui, aqui e aqui. São 5 carbonos. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Você sabe que para 5 carbonos o prefixo é pente, com a ligação carbono-carbono é simples, o infixo é an. Como se trata de uma cetona, as 2 substâncias de cima chamam-se pentanona, mas elas são visualmente diferentes. Então, como que eu faço a diferenciação entre elas? Simples. Numere a cadeia e indique para cada substância diferente a posição aonde está o grupo funcional. Isso, se ele puder estar numa posição diferente. Fique muito atento a isso. O que eu estou te mostrando aqui não acontece nem com a propanona nem com a butanona. É só da pentanona para frente. É só você pensar um pouquinho. Carbonos número 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa primeira substância chama-se... Opa, vou fazer um N alfabetizado. Pente. Ligação entre os átomos de carbono da cadeia simples. An. Agora tem que dizer a posição do grupo funcional. Pronto. Acabou a história. Se eu repetir o raciocínio para a substância de baixo, isso aqui é o pente 3, 1. Acabou. Viu? Dá para diferenciar. Agora, vamos finalizar a coisa. Está aqui. Todos os carboninhos da estrutura estão aqui. A sua cadeia principal, mais uma vez, acabei fazendo de novo, né? Mas você já sabe o motivo. Só uma cadeia pequena com 5 carbonos, radical metil aqui fora. Eu tenho que numerar a estrutura a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Essa substância, então, tem um radical na posição 3, outra na posição 4. Então, essa aqui se chama 3,4 dimetilpentanona. Antes que você fique injuriado, antes que você vá embora daqui, lembre-se, isso aqui é para que você entenda que existem regras, e regras podem e devem ser aplicadas. Não apenas em química, mas em física, em biologia, em matemática e qualquer outro tipo de ciência. Até na língua portuguesa, é só você ficar atento que você vai encontrar. Então, nosso próximo passo agora, essa nossa última telinha, é aquilo que eu chamo de avaliação rápida. Eu não vou colocar o link aqui porque às vezes você não vai conseguir clicar. Então, o link com o formulário que eu gostaria que você fizesse com avaliação está na descrição do vídeo. Os alunos para os quais inicialmente eu montei essa aula, vale para todo mundo, mas tem um grupo de alunos em especial que fez uma sequência de conteúdos. Então você vai ver que nessa avaliação tem coisas relativas a soluções, cálculo estequiométrico e química orgânica. São esses 3 assuntos que aparecem nessa avaliação rápida. Eu gostaria que você fizesse. Vai lá. Lá tem, se você eventualmente errar uma questão, tem um feedback que vai te mostrar onde foi que você errou. Então faz o seguinte, você já está aí mesmo.
Daqui a pouco você vai fazer uma prova, seja ela de vestibular, Enem, uma prova na tua escola, tá tudo bem. Aproveite, faça essa questão. Faça a avaliação e eu vou ficar assim muito feliz em saber que você chegou até lá, que você tentou se avaliar. E se você tiver alguma dúvida, por favor, volte no segundo slide desse vídeo, volta lá no comecinho que tem os contatos de rede social para você tirar essa dúvida. Tá bom? Então, fica de boa, fica na paz, vai lá fazer aquela avaliaçãozinha, mas lembre-se, é só um convite, uma sugestão. Você pode recusar, lógico, mas seria muito legal se você fizesse para ficar de boa com você mesmo, tá? Qualquer coisa, você dá um toque aí que eu ajudo a tirar a dúvida. Falou? É isso aí. Beijos a todos, fiquem na paz.